É um prazer estar aqui. Meu nome é Joana. Eu sou servidora também pública federal do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, em Brasília. Estou nessa jornada, aí já estou até começando a ficar rouca. Eu vou aprofundar um pouco, assim, eu peço licença para aprofundar um pouco o olhar. Uma visão para alguns, para mim foi muito inovadora, que é essa visão do gênero, né? Não é de mulher, mas é de gênero. Aí eu vou explicar um pouco isso, meio que dar um passo atrás, para a gente, analiticamente, para a gente fortalecer as crenças de que a gente está do lado certo da força, né? Vocês vão perceber que toda a apresentação eu estou um pouco respondendo os caras do poder, assim, porque eles já estão soltando suas crenças a partir sobre a Previdência Social e sobre essa reforma, do que ela se trata. Então, como uma premissa aqui para mim e para nós, lá do IPE, a Previdência Social está intrinsecamente ligado ao mundo do trabalho, não é algo que é autônomo, um sistema autônomo, cujo objetivo é estar equilibrado, né? Apesar de que a Emenda Constitucional 20 colocou no texto constitucional de que o objetivo da Previdência é estar atuarialmente equilibrado, não é esse o objetivo dela, é protetivo antes de tudo, né? A Previdência é um acordo entre capital e trabalho chancelado e alçado a acordo social pelo Estado. Se ela fosse só um acordo contributivo entre capital e trabalho, estaríamos ainda nos IAPs lá da década de 30, 40, 50, né? Os seus parâmetros intentam dar conta das desigualdades históricas e especificidades do mundo do trabalho brasileiro, né? Então, os parâmetros são do Brasil, não são, por mais que a gente possa usar comparações internacionais, ela tem que estar atinente ao mercado de trabalho brasileiro. Então, o mínimo de contribuições tem que estar atinente ao mercado de trabalho brasileiro. A idade de concessão, os parâmetros, né? A idade de aposentadoria, etc., tem que ter a ver justamente com a sobrevida brasileira, etc., né? Vamos para frente. Mas aqui eu quero chamar a atenção para um lado específico, que é a relação da Previdência com o gênero, né? Primeiro, eu vou colocar assim, como que essa reforma afeta mais as mulheres, né? Por que vias, por que caminhos? Primeiro, a questão que todo mundo discute, que é a idade diferenciada de acesso à aposentadoria, 65 versus 60 anos, ou no caso rural, 60 versus 55, né? Essa diferença aí. Tem uma questão de gênero aí. Essa questão de gênero que está colocada aí é o reconhecimento do trabalho reprodutivo, não remunerado, que a mulher acaba, enfim, que é atribuído à mulher por sua condição de gênero na nossa sociedade, né? É uma espécie de reconhecimento de que há um sobretrabalho, e eu vou entrar profundamente nessa questão. O número mínimo de anos de contribuição para acesso à aposentadoria por idade hoje é 15 anos e a reforma propõe 25 anos de mínimo de contribuições para acessar o benefício. Eu vou mostrar para vocês que isso é um absurdo completo para todos os trabalhadores brasileiros, mas em especial para as mulheres, tá? A outra coisa que essa reforma pega é o benefício de prestação continuada. Do idoso, por exemplo, o benefício de prestação continuada, benefício assistencial, a partir de 65 anos, ele as famílias que têm até 1/4 de salário mínimo de renda per capita podem acessar esse benefício sem ter feito contribuições, né, para o sistema. E é um benefício de um salário mínimo hoje. Hoje, o benefício continuada idoso tem 1 milhão de mulheres e 700 mil homens. Então, qualquer coisa que mexa, tem mais mulheres em pobreza do que homens no Brasil. Então, qualquer coisa que mexa com esse benefício acaba mexendo mais com as mulheres, né? E no caso do BPC, pessoa com deficiência, que também é dado para famílias abaixo de 1/4 de salário mínimo, que tenha uma pessoa com deficiência, esse benefício também remunera em parte o trabalho em geral de cuidado da mulher com a pessoa com deficiência, também porque em nossa sociedade é atribuído este papel à mulher. A proposta do governo, vocês sabem, é desvincular do salário mínimo esse benefício, aumentar a idade para 70 anos, o que em si já é um escalado total, porque se a aposentadoria contributiva é 65, por que a não contributiva é 70? Né? O que faz os pobres diferentes dos não pobres? Né? Já é um preconceito absurdo. Mas, enfim, vamos lá.
Outro ponto que pega muito gênero, as pensões menores que o salário mínimo. Vocês sabem que a proposta está trazendo aí a possibilidade de que as pensões sejam menores que o salário mínimo. Então, vai ter um componente, a Jane vai explicar bem isso, né? Vai ter um componente que é fixo para a família. Então, digamos que alguém faleceu na família, fica para quem remanesceu 50% do salário que aquela pessoa recebia, enfim, do salário, aposentadoria, o que aquela pessoa recebia, mais 10% por dependente. Então, a princípio, se ele, digamos que um homem faleceu e deixou para trás sua esposa, ela vai ficar com 60% do benefício daquele homem, né? Se fosse de um salário mínimo, 60% do salário mínimo. Se tiver mais um dependente, 60 mais 10 do dependente, 70% do salário mínimo. Resumo, 74% das pensões por morte são acessadas por mulheres, justamente pela divisão social sexual do trabalho, em que as mulheres acabam trabalhando em casa e os homens trabalhando fora, né? Então, o benefício que ela tem, que ela acaba tendo em sua velhice, é pensão. Então, se essa pensão for menor que o salário mínimo, isso afronta completamente as mulheres. O professorado também é outra questão que essa reforma está pegando muito, é composto majoritariamente por mulheres. O censo escolar mostra que nos primeiros anos da educação infantil vai indo de 97% até 64% a composição de mulheres no professorado até os últimos anos no médio, né? Então, de novo, aqui reduzir, aumentar a idade de aposentadoria para os professores afeta majoritariamente as mulheres. Vamos lá. Então, aquelas são as questões principais. Eu vou me ater a duas questões que eu acho, enfim, que foi o que eu trabalhei mais até agora, mas que eu estou tendo que trabalhar nas outras também, mas ainda não trouxe para vocês. Mas que é a questão da diferença de idade de acesso, 60 a 65, aposentadorias, e a questão do número mínimo de anos de contribuição, de 15 para 25 anos. Como é que isso impacta, né? Mas vamos aqui dialogar com os caras do poder. Então, qual é o diagnóstico pró-reforma? Sustentabilidade financeira e atuarial da Previdência frente à expectativa de vida das mulheres. As mulheres contribuem menos e recebem 8 anos a mais. Esse é o argumento deles, né? Porque, teoricamente, as mulheres viveriam, a expectativa de vida ao nascer das mulheres é 8 anos a mais. Bom, aqui já quero atenuar um pouco esse argumento. Primeiro porque as mulheres, aos 65 anos, vivem só 3 anos a mais que os homens. 3 anos a mais que os homens. Tá? 8 anos é a expectativa de vida ao nascer. Mas quem alcança 65 anos, é porque os homens morrem muito no meio do caminho. Porque, de fato, a gente tem uma chacina de jovens, em geral, negros, né, de periferia no Brasil. Então, acaba que a mortalidade masculina ao longo da vida conta muito para parecer que as mulheres vivem mais. Mas quem alcança só 65 anos, quem alcança homens e mulheres, se comparados, a mulher só vive 3 anos a mais, né? Então, aí já tem uma questão. A segunda questão é que nosso sistema não é estritamente, atuarialmente perfeito, individualmente. Então, ele não está colocando, se você contribuiu X, você só pode receber Y. Se você, pelo contrário, é um sistema solidário, em que você não está só pensando na equidade individual ou entre gerações, você também está pensando numa solidariedade entre setores, né, e entre gênero. Outro tipo de coisa que o pessoal fala, que o secretário Marcelo Caetano da Previdência fala, problemas do mercado de trabalho devem ser resolvidos por meio de políticas laborais e não previdenciárias. Afinal, o que a Previdência tem a ver com a discriminação de gênero? Então, é aquele tipo, na verdade eu acho péssimo isso, ficar falando esse tipo de coisa, mas enfim, de fato a taxa de fecundidade está caindo bastante e há uma redução no número de filhos. No entanto, o mesmo diagnóstico que é pró-reforma, que é aumento da razão de dependência por aumento do número de idosos no Brasil, também serve para cá. Idosos, pessoas com deficiência, etc., são as mulheres que cuidam, né? Então, a razão de dependência, vou mostrar para vocês. Pode ir mais para frente aí. Aqui são os dados do IBGE, né? Essas são
as tábuas de mortalidade do IBGE, aquela lá em cima em azul é a expectativa de vida ao nascer no Brasil. É o que... Oi? É o que o IBGE calcula, né? A razão de dependência total é justamente quantos jovens até 16 anos e idosos têm por pessoa ativa. Ela total está descendo. Então, a princípio, nós estamos naquele bônus demográfico que chama, que significa até 2023, nós estamos com mais gente ativa, quer dizer, na verdade, está aumentando o número de ativos para inativos, crianças ou inativos, né? Ou seja, pessoas que não geram renda. Até 2023, depois essa razão vai começar a aumentar. Por que ela aumenta? Olha só, o verde, que é a dependência de jovens, está caindo e vai continuar caindo, porque cada vez menos nós estamos com menos jovens, menor taxa de fecundidade, em relação aos ativos, certo? E a vermelhinha, que é o número de idosos em relação ao número de pessoas ativas de 16 a 59 anos, está aumentando e vai continuar aumentando. Que é uma coisa que a gente ainda não está com a cabeça nisso, mas nós vamos virar, de fato, uma sociedade mais idosa. E nós vamos ter que voltar todas as políticas públicas para isso, né? Voltar todo um olhar para isso. Voltar até, bom, agora mais ainda para o trabalhador idoso também, né? E esse é o tipo de coisa que ninguém está pensando, nem o governo está propondo nada sobre isso. Só a desproteção, pelo contrário. Volta um. Volta. Voltar. Aí. A outra coisa, então, política pública de cuidado tem pouca cobertura. Hoje, as crianças de 0 a 6 anos ainda só tem 50% delas em creches ou educação infantil. Então, quer dizer, tem 50% das nossas crianças até 6 anos que ainda estão fora de qualquer equipamento público ou privado. Aí tem um cuidado, tem a mãe crecheira, tem alguém que está cuidando. Em geral, mulheres, né? Oi, Jane, tudo bem? Desculpa. Outra coisa é que, sim, em relação ao trabalho de cuidados, de afazeres domésticos em casa e tal, houve um salto aí de tecnologia, houve a famosa, né, a tecnologia, o salto da linha branca, do tanquinho, etc. Porque com o aumento recente de renda das famílias brasileiras, de fato, houve a possibilidade de incorporar tecnologias dentro do domicílio que reduziram bem as horas despendidas para trabalho reprodutivo ou não remunerado, né? Só que isso tende a ser uma vez só, né? Você não trocar a máquina de lavar por uma outra marca não vai fazer diferença, né? Você já come fora do domicílio, já economizou esse tempo de ficar fazendo comida em casa. Mas, bom, mudar de restaurante não vai mudar grande coisa, ou comprar congelado não vai mudar... Enfim, então tem coisas aí que aconteceram esses últimos anos por conta do aumento da renda que não necessariamente vão se repetir no futuro próximo, tá? Outra coisa é as comparações internacionais. Eles utilizam muitas comparações internacionais. Não, mas internacionalmente as mulheres já estão equiparadas aos homens. Quase todos os países já fizeram isso. Não é verdade. 67% dos países estão com idades iguais para homens e mulheres de aposentadoria. Tá? No entanto, nesses países justamente, a igualdade entre homens e mulheres é muito maior no mercado de trabalho e em relação à distribuição desse trabalho não remunerado de cuidados e afazeres, né? Por exemplo, na Europa, a taxa de desemprego média hoje é de 10%, tanto para homens quanto para mulheres. No Brasil, a taxa de desemprego é 11% para mulheres e 7% para os homens, né? Ou seja, mesmo querendo trabalhar, mesmo querendo não, né, acumular, digamos, cuidados dentro de casa e mercado de trabalho, a mulher se depara com um mercado que não a quer, que rechaça muito mais do que os homens, né? Vamos lá, pode passar para frente. Depois passa, pode passar. Comparações internacionais. Manda. Tá, então deixa eu explicar um pouco, voltando um pouco, tendo aquela ideia de aprofundar. O que é a divisão sexual do trabalho? Então, digamos, a literatura feminista olhou para o mundo e viu, tem vários tipos de trabalho. O trabalho reprodutivo,
e o trabalho produtivo. São classificações só para mostrar o que nós estamos falando, né? O trabalho produtivo é o trabalho aceito na esfera pública, fora do domicílio. O trabalho reprodutivo é aquele dentro da esfera privada, dentro do domicílio, né? Ambos os trabalhos são importantes. É muito interessante quando você percebe que a história do capitalismo também é uma espécie de expropriação do trabalho reprodutivo, que ele vai para a esfera pública. Então, o que antes era costurado em casa, virou fábrica de costura, de roupa, manufatura. O que antes era feito, o macarrão que era feito em casa, direto, é feito pelos... Como é que chama os italianos aqui? O pessoal clássico aqui, né, da fábrica de macarrão. Enfim, então é óbvio que todo o capitalismo é uma espécie de apropriação e divisão social do trabalho, né? Mas a partir de trabalhos que eram feitos inclusive no domicílio, inclusive por mulheres, muito por mulheres, né? Trabalho de cuidado mesmo, depois saem do domicílio, né? E vão para o Estado dá conta do cuidado de educação, saúde, etc. Então, mas ainda tem a esfera da reprodução, que é não remunerada em geral, e a esfera da produção. A produção, em geral, fica com os homens, e a reprodução fica com as mulheres. É atribuído assim no nosso mundo. Não tem problema, não teria problema nenhum para mim, claro que não tem problema. Adoro ficar em casa e cozinhar, etc. Problema nenhum. O problema é que isso implica numa hierarquia. Isso implica num sistema de dominação, né? Por quê? Bom, começa pelo fato de não ser remunerado, por exemplo, né? Eu não tenho autonomia nenhuma, mas que deriva desse trabalho. Mas não é só isso, né? Essa divisão, ela é marcada pela questão de gênero. Gênero não é homem e mulher. Gênero é o que a sociedade cola no homem e cola na mulher. O que a mulher deve ser socialmente e o que o homem deve ser socialmente, né? E o que a mulher deve ser é o feminino. Gênero é o feminino e o masculino, essa contraposição. Então, o feminino, em geral, tem que ser frágil, e é frágil. É assim que ele é caracterizado socialmente por nós. O feminino é fraco, o feminino é incerto. Ela não sabe muito bem o que ela quer, ela é incerta. O feminino é voluptuoso, né? Ele é sensual. O feminino, enfim, ele não é universal, ele é específico. Sempre quando a gente fala é a partir da experiência própria. Pode reparar, toda mulher quando começa a falar alguma coisa, começa a falar, ou se não se desculpa por falar, porque ela não quer a voz de todos, ela está falando a partir do seu ponto de vista. Depois que eu abri essa mente para entender isso faz pouco tempo, eu ando emocionada com essa questão, porque de fato eu percebi, deu um clique na minha cabeça. E no caso do homem, não é do homem, é do masculino, que cola no homem, podia colar em outro ser, não sei. Mas a questão do masculino é que ele é forte, ele é certeiro, ele sempre fala as coisas com muita certeza. Ele é sério, ele é temperante, ele é ponderado, ele é cuidadoso. Ele é racional. E ele é universal, óbvio. Ele fala por todos. Inclusive, a própria língua, nosso gênero, todo é flexionado para o masculino. É flexionado e aí que é a fala geral, né? Porque nós, homens deste mundo, barararara. Então, essa divisão de gênero é que é colocada na divisão sexual do trabalho e que implica numa hierarquia. Vamos para frente. Então, o que isso implica? Não reconhecer o trabalho doméstico como trabalho, né? Pescar é trabalho, mas secar o peixe não é. Secar o peixe, fazer o peixe depois não é. Que é uma discussão muito atinente ao seguro-defeso, né? O seguro-defeso ele expandiu para uma noção de que o trabalho do pescador artesanal também é o trabalho da mulher que é pescadora artesanal e que depois vai e faz o peixe. Mas eles já regrediram nisso, inclusive no governo Dilma, nesse entendimento, em 2015. E para a roça é trabalho. Oi? A roça é trabalho. Isso. Cuidar das galinhas. Isso, no quintal não é. Da horta, porque é o âmbito familiar ainda, né? Não é Isso implica também encarar o cuidado
como obrigação afetiva e natural das mulheres. É absoluta, é porque ela é carinhosa, ela é amorosa, por isso que ela cuida dos filhos. Ah, ela tem paciência, né? Tem paciência, mas assim, é duro ter paciência. Paciência é trabalho, não é algo natural de ninguém, né? Paciência com os filhos, com os idosos, etc. Então, se ela não é assim, nossa, como ela é bruta, papapá, né? Não remunerar, a não remuneração dos cuidados domésticos já é uma demarcação de hierarquia, né? Não ter regras que separem o trabalho do lazer, isso todo mundo sabe. Isso também afeta o mundo do trabalho, do mercado de trabalho. Mas imagina isso no trabalho reprodutivo, é ainda maior, né? Não tem limite nenhum entre o que é trabalho e o que não é trabalho, que é lazer. Não ter qualquer proteção em eventos de perda laboral. Isso também é uma desvantagem muito grande e o que vem dessa hierarquização do trabalho reprodutivo e não reprodutivo. A gente acaba não podendo fazer contribuições e, portanto, não tem proteção social, né? Vamos lá. Bom, vamos voltar um pouco para os dados do mercado de trabalho brasileiro. A taxa de participação hoje ainda é bastante diferente de homens e mulheres. Então, homens que estão procurando trabalho ou já têm trabalho, né? É cerca de 80% dos homens acima de 16 anos no Brasil. Enquanto que as mulheres, cerca de 57% das mulheres que procuram ou estão já empregadas, né? Então, é bastante ainda esse fenômeno na nossa sociedade em que as mulheres estão fora do mercado de trabalho, provavelmente realizando outras atividades, que é o trabalho reprodutivo, de cuidados e afazeres, que não são remunerados e não redundam em proteção social. Essa diferença tem reduzido, aumentou a participação das mulheres no mercado de trabalho, mas aí aumentou, mas assim, do ponto de vista mais secular, né? Porque recentemente, inclusive, caiu de novo, e o dos homens tem caído, o que é ótimo, em geral. A gente quer que os homens fiquem mais na escola, terminem o médio, parará, toda aquela coisa. Não quer dizer, o homem também sofre a discriminação de gênero, ao contrário, no sentido de que é empurrado muito cedo para o mercado de trabalho, não consegue se requalificar, porque tem que ficar lá na labuta, ganha dinheiro, etc. Então, aquela taxa de participação de homens também não é ideal, tem que cair, né? A razão de rendimento médio mensal do trabalho principal, quer dizer, a razão do rendimento do homem para o rendimento da mulher, contrário, na verdade, o rendimento da mulher representa 70% do rendimento dos homens ainda. Isso aqui tem dois efeitos aqui. As mulheres ganham menos para o mesmo trabalho feito e as mulheres fazem trabalhos que são menos considerados, que são mais mal remunerados, né? A característica mesmo da ocupação, como vocês também muito bem sabem. É a divisão clássica do enfermeiro e do médico, né? Da professora e do diretor da escola, enfim. Essa é a questão das ocupações, né? Em geral, as ocupações que as mulheres ocupam têm a ver com aquela questão do cuidado e do trabalho reprodutivo. É uma espécie de... sai para o mercado o trabalho que antes era do espaço doméstico. Vamos lá, pode passar. Aqui eu falei da taxa de desemprego, a taxa de desemprego total é 9%, PNAD 2015, dos homens 7,7% e das mulheres 11,6%. Vamos lá para frente. Agora eu vou entrar um pouquinho na coisa do trabalho reprodutivo. Não, mas tá melhorando, os homens estão fazendo mais coisas em casa, o que é isso? Estão dividindo mais as coisas, é verdade, estão dividindo mais as coisas. Mas isso ainda está longe do ideal. Então vamos voltar para eu mostrar coisas para vocês. Então, pela PNAD, que é a pesquisa do IBGE, 90% das mulheres declaram fazer algum afazer doméstico, né? São vários lá, são as 15 categorias que eles perguntam. Enquanto que os homens, só 50% declaram fazer algum afazer doméstico, tá? As mulheres despendem, em média, 20 horas por semana fazendo os afazeres domésticos, enquanto os homens, em média, 5 horas. Isso aqui eu estou falando dos ocupados, daqueles que estão ocupados no mercado de trabalho. Então eu estou falando de dupla jornada, eu não estou falando da mulher que só faz afazer doméstico. Olha só,
Eu estou falando de dupla jornada, quer dizer, de quem deveria estar em pé de igualdade, porque os dois estão fora e estão dentro, né, do domicílio e dentro do mercado. Agora, você vê, por que está mais ou menos aproximando? Não porque está aumentando muito o número de horas que os homens estão despendendo, mas porque está reduzindo muito o número de horas que as mulheres estão despendendo com o trabalho reprodutivo, que é aquilo que eu falei antes, a redução de filhos e um upgrade aí que deu na produtividade do trabalho doméstico no sentido de novos eletrodomésticos, de comida fora do domicílio, aumentou muito. A gente já não come tanto em casa mais, come muito nos restaurantes, etc. Então isso reduziu bastante. Agora, a gente está rodando várias regressões e não há nenhuma tendência de aproximação disso entre homens e mulheres, tá? Vamos lá. Então, no resumo da ópera, mas você podia ainda falar, tá bom, as mulheres se dedicam muito mais ao trabalho reprodutivo, mas os homens acabam se dedicando muito ao trabalho produtivo, fora de casa, né? Que é isso que é o papel e função social deles acaba sendo primordialmente. Bom, mas somando as duas jornadas, ainda assim as mulheres trabalham em média 54,7 horas por semana, enquanto os homens 46,7, que é uma diferença aí de 8 horas. No fundo, é como se fosse um dia a mais de trabalho, que as mulheres fazem por conta do trabalho reprodutivo. Vamos lá. Pode ir passando. Bom, transformando isso, o que a gente fez? A gente transformou isso em anos de contribuição. Quer dizer, esse tanto que as mulheres trabalham a mais, 8 horas por semana, isso justifica os 5 anos a mais que o homem tem que trabalhar para se aposentar? Quer dizer, tentar chegar numa conta de anos ao longo de vida laboral para depois comparar as idades de aposentadoria, para ver se os 60, 65 está reconhecendo esse trabalho a mais que as mulheres fazem. E quando a gente pega hoje a média de anos de contribuição das mulheres que se aposentam por idade ou por tempo de contribuição, é 22 anos. Então, em média, as mulheres que se aposentam hoje contribuem 22 anos, tá? Para se aposentar. Seja por idade ou por tempo de contribuição. Na verdade, a média, é óbvio que é abaixo de 35, mas enfim, na média. E homens, 30 anos em média, tá? Os que acessam suas aposentadorias. Bom, com 22 anos, para você contribuir 22 anos, você tem que trabalhar muito mais. Por quê? Você não consegue contribuir todos os meses de sua vida por 22 anos. Você sai para o mercado informal, você sai para ter um filho e volta. Enfim, milhões de coisas acontecem na sua vida laboral e pessoal, ao longo da sua vida, que para você contribuir 22 anos, em média, também, esses são dados da Previdência, você tem que ter uma vida laboral de 29,8, 30 anos. Então, ao longo de 30 anos de sua vida, em idade laboral, você consegue, em média, fazer 22 contribuições, as mulheres, tá? Vamos lá, passa para frente. Bom, 30 anos significa que ao longo desses 30 anos, a mulher fez 5,4 anos a mais de trabalho do que os homens. Por quê? Por causa daquelas 8 horas lá semanais. Aquilo vai acumulando, vai acumulando, vai acumulando. Em comparação ao homem, quando chega aos 65 anos, ela trabalhou 5,4 anos a mais. Então, a princípio, ela poderia ter se aposentado, digamos, se for essa a ideia dessa diferença de idades, esse reconhecimento, 5 anos antes. Então, 60. Então, a princípio, com os dados de hoje, está tudo justificado. Tem tendência de melhorar a desigualdade da divisão sexual do trabalho, etc. Tendência não tem, de dados. Mas tudo pode acontecer, óbvio. Inclusive, o governo faz muito parte disso, dessa história. Né? As políticas públicas de cuidado de idosos, de crianças. A gente tem financiamento e isenção fiscal para entidades, né? Entidades socioassistenciais, mas muito pouca quantidade, não é uma política pública. E nós vamos ter um mundo que vai mudar muito. Vamos lá. Pode passar. Agora eu vou falar um pouco sobre... Já estou terminando. Vou falar um pouco sobre a questão da regra dos 15 para os 25 anos. De mínimo de tempo de contribuição para acessar a aposentadoria. Né?
Aliás, aposentadoria. Isso é tão cavalar, essa dose de ajuste é tão absurda, que eu vou mostrar para vocês por quê. Quer dizer, pegando as concessões aqui de aposentadorias por tempo de contribuição e por idade de 2014, tá? Todas as concessões, pegando lá pessoa, pessoa, pessoa. Vou explicar um pouco esse gráfico. Pessoa, pessoa, pessoa. Tem alguém que se aposenta com 0 de tempo de contribuição? Não. Se aposenta com 5 anos? Também não, porque a regra é 15. Se aposenta com 10? Nada. Começa a aposentar um pouquinho, porque tem algumas especiais, alguns regimes de transição, etc. Mas começa mesmo com 15 anos, que é o mínimo de tempo de contribuição. Aí acumula aqui, 10% dos homens se aposentam com 15 anos de contribuição e 30% das mulheres se aposentam com 15 anos de contribuição. Então, é para vocês entenderem que a regra dos 15 e 25, que está aumentando para 25, ele pega muito quem é mais precarizado no mercado de trabalho e quem não consegue ficar contribuindo o tempo todo sem intermitências, né, que é o caso da mulher por conta de divisão sexual do trabalho. Bom, e 25 anos? Com 25 anos, 30% dos homens que foram concedidos em 2014 tinham contribuído com até 25 anos. Aqui eu estou acumulando, com até 25. Aqui chega em 100%, certo? Dos homens concedidos em 2014. E 100% das mulheres. Então, a curva das mulheres é sempre em cima porque elas se aposentam contribuindo sempre menos. Quando chega aqui na aposentadoria por tempo de contribuição, que é 35 anos, é que o homem dá o salto e chega nos 100% de aposentados. Grande maioria dos homens se aposenta por tempo de contribuição. Por quê? Porque consegue acumular os 35 anos de vínculo com o mercado formal de trabalho. Já as mulheres não, né? Se a gente supor, para o benefício da dúvida dos que estão propondo a reforma, né? Se a gente supor que, não, mas olha só, as mulheres a gente ainda vai dar 5 anos a mais para elas trabalharem, porque afinal elas não vão mais só se aposentar com 60 anos, elas vão se aposentar com 65. Então, tem mais 5 anos para elas trabalhar, elas podem acumular mais 5 anos. Então, quem não vai conseguir se aposentar com 25 é quem até não consegue chegar nos 20 anos de contribuição. Vamos dar 5 para eles de lambuja. Isso aqui dá 47% das mulheres. Das mulheres concedidas em 2014, né? Esse é mais ou menos um parâmetro para a gente saber qual vai ser o impacto dessa reforma para as mulheres. Para os homens, em torno de 30% dos homens não vai conseguir acumular 25 anos de contribuição e para as mulheres, 47,3% não vão conseguir acumular 25 anos de contribuição. Por quê? Porque temos a divisão sexual do trabalho que temos o desemprego que temos, a informalidade que temos, né? E que, obviamente, acaba, por conta do trabalho reprodutivo, pegando muito mais fortemente as mulheres. Vamos lá. Mas as pessoas... Olha os argumentos. Mas as pessoas fazem o cálculo. Elas começam a trabalhar, elas começam a contribuir 15 anos antes de 60 anos, para poder se aposentar só com 15 anos, só contribuir por 15 anos. Também é um dos argumentos deles, né? Que as pessoas fazem cálculo e aí contribuem pouco porque, na verdade, a regra é essa. Então, se a gente botar a regra 25, ela vai contribuir 25, é uma escolha. Bom, para começar, a contribuição na escolha, né? Contribuição é uma vinculação formal no mercado de trabalho, é obrigatório e ponto final. E todo mundo quer ter emprego formal porque traz em vida ativa um monte de benefícios, né? Só justamente não pode ou não quer ou não consegue ter vínculo formal quem já está numa situação de precarização que, de repente, abrir mão da sua contribuição vale a pena, de R$100, vale a pena de incorporar no seu salário, coisa assim. Então, de R$150 hoje está mais ou menos no salário mínimo, né? A parte do empregado. Então, quanto maior aqui, a gente analisou então aqueles dados das concessões de 2014. A gente percebe que quem tem até 15 anos de contribuição tem escolaridade menor do que quem tem de 16 a 25 ou acima de 26. Quer dizer,
Quem tem acima de 26 anos de contribuição, em geral, tem grau completo, primeiro grau completo, ou colegial incompleto, ou colegial ou primeiro grau... colegial completo ou superior incompleto, e ainda mais tem também aqui 20% de superior completo, enquanto que até 15 anos de contribuição é muito mais concentrado e menos escolaridade. Isso é um indicador para a gente, que justamente são os trabalhadores mais precarizados que não conseguem ter vínculo suficiente formal para acumular 25 anos de contribuição. Isso é um pouco para dar resposta a esse argumento da escolha. Não é escolha, são situações de mercado de trabalho diferentes. Você, ao restringir o acesso só quem tem acima de 25 anos, você vai estar restringindo o acesso aos mais escolarizados, né? Significa que a nossa previdência vai ser muito menos solidária, muito mais voltada para quem já está bem estruturado no mercado de trabalho. Vamos lá. Então, alguns apontamentos finais. Primeiro, o aumento da razão de dependência, voltando para aquela coisa, resumindo o que a gente falou até aqui. O aumento da razão de dependência, se não acompanhada de uma oferta de política de cuidados e melhor distribuição sexual do trabalho, né, vai limitar a convergência das mulheres no mercado de trabalho, convergência dos homens e mulheres, porque tem uma carga de trabalho reprodutivo que tem que ser feita, alguém tem que fazer. Se não vai ter quem cuide dos velhos, que não vai ter quem cuide das crianças, então alguém tem que fazer. A princípio, do jeito que as coisas estão, isso vai recair sobre as mulheres e pode retroceder nas conquistas de mercado de trabalho das mulheres, tá? Imporá uma carga excessiva às mulheres, né? Então, não, nós vamos fazer de todo jeito, mulherada tem que dar conta, vamos fazer o mercado, vamos fazer jornada dupla, não importa quão grande ela seja. Bom, isso impõe problemas, né, de capacidade laboral, invalidez e doença. Isso aumenta a probabilidade dessas ocorrências e eventos entre as mulheres. E o que também pode acontecer, que provavelmente vai acontecer essas três coisas juntas, pensando assim numa coisa mais secular, mais de longo prazo, né? Aumentará a contradição de gênero frente a outros marcadores sociais. Isso aqui é uma discussão muito do feminismo, que é mulher rica e branca converge e mulher pobre e negra prover cuidados, muito precarizada, ganhando muito pouco. Que é onde o racismo entra com a questão de gênero e a questão de classe, né? E isso é uma tristeza, porque é justamente o que a gente estava conseguindo melhorar nesse país. Reduzir a proporção de trabalho doméstico no trabalho das mulheres, trabalho doméstico remunerado. No trabalho das mulheres, que eu acho que hoje está em 27%, é muito ainda importante o trabalho doméstico remunerado entre nós, mulheres. Isso vinha reduzindo, né, que era a reclamação da elite. Não consigo mais achar empregada, porque você Bolsa Família, né? Então, isso vai retroceder, bem possível, porque tem um trabalho doméstico a ser feito, né? A diferença de idades para homens e mulheres reconhece o maior risco da mulher de se aposentar ou participar menos do mercado de trabalho por força da divisão, de não se aposentar, né? Da divisão sexual do trabalho ainda é desigual. Então, a questão das idades, 60 e 65, ela não corrige a desigualdade, mas ela reconhece, ela compensa. É um mecanismo compensador, sim. Não é um mecanismo lindo, maravilhoso, que vai reverter a divisão sexual do trabalho. Reversão de divisão sexual do trabalho só se dá com provimento público de cuidados, né, para crianças e para idosos. Por exemplo, ações como a reforma trabalhista, por exemplo, poderia trazer isso. Como é que chama? Licença maternidade e paternidade compartilhada, né, em que homens e mulheres devem ou até são obrigados tem países em que são obrigados a dividir de licença maternidade, paternidade, paternidade, enfim, inúmeras políticas podem ser feitas e regulamentações para, de fato, tentar induzir a uma mudança da divisão sexual do trabalho, né? Nada disso é falado pelo governo. E, por fim, o aumento de 15 a 25 anos de contribuição mínima implicará uma mudança radical na participação das mulheres na Previdência. E a gente está estimando aí aquele número que eu mostrei para vocês, que 47% das contribuintes atuais não vão conseguir se aposentar pelo regime geral
de Previdência Social. Pensando aqui, é importante que... engraçado, e aí, onde é que esse povo vai cair? Né? Homens e mulheres que não vão conseguir estar mais protegidos pelo INSS, vai cair no BPC, no benefício de prestação continuada, né? Inclusive porque são os mais precarizados, em geral são os que ganham um salário mínimo aí. E, obviamente, é nesse espaço que a reforma está sendo mais cruel, no benefício de prestação continuada, que, inclusive, eles já estão fazendo as contas de quanto que o benefício vai aumentar, porque você está reduzindo a cobertura dos RPPS e do RGPS, então isso vai resvalar para o benefício de prestação continuada. É uma coisa que eu acho que a gente, como movimento mais organizado também, do trabalhismo mais organizado, a gente precisa se juntar, inclusive, aos movimentos que dão força ao BPC, né, as associações de idosos, de pessoas com deficiência, porque o BPC será daqui a pouco o benefício de nós todos, e não mais só o benefício dos pobres, né? Então é isso, obrigada.